te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Essa é a palavra do dia, tá certo? Segundas Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 24 em diante. Mas a gente vai para não ficar uma leitura tão longa, a gente vai ler alguns versículos, tá certo? Mas vai iniciar do versículo 1, tá bom? Nessa tarde, Deus tem uma palavra para a sua vida, para esse final de semana, excelente final de semana que o Senhor vai nos conceder. Segundas Reis, capítulo 4. Essa manhã, enquanto eu estava fazendo a minha lida do dia, de fazeres, e antes eu fiz a minha devocional, e Deus estava falando muito comigo, para quem está acompanhando a série de mensagens dessa semana. Tenho falado muito o que eu tenho aprendido, que eu estou retornando de novo para o livro de Gênesis, e eu tenho aprendido muito com esse livro, e Deus tem me ensinado muito. E daí eu fazendo as minhas coisas, e Deus trouxe uma palavra, mesmo eu tendo feito a minha devocional, mas Deus trouxe uma palavra ao meu coração que eu queria compartilhar com você, tá certo? Para esse final de semana. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu lhe perguntou: como posso ajudar? Como eu posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá, pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com o seu filho, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Certo? Vai gravando aí. Primeira coisa que nós vamos aprender. Versículo 8. Certo dia, Eliseu foi a Suné, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ela preparava uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolo e colocar nele uma cama, uma mesa, uma candeia e uma lamparina. Para ele, assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a Sulamita, e ele a chamou. E quando ela veio, Eliseu mandou Geazi lhe dizer: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei, ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou. Ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você
estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar pai, gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. E ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado? Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápidos, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando eu estava lembrando desses dois textos, e eu precisei ler, e depois, se você quiser, né, também meditar, continua lendo o texto, mas algo que Deus tratou com a minha vida, né, sobre esse texto. Duas ocasiões onde o homem de Deus, Eliseu, cheio do poder de Deus, ajuda duas mulheres diferentes. Uma era uma viúva em que os credores tinham ido à casa dela buscar os seus filhos como escravos, e que o seu marido tinha morrido, e esse marido dessa mulher servia, né, a Eliseu, e ele veio a morrer e deixou uma dívida, no qual, depois de sua morte, aqueles credores foram lá e quiseram tomar o filho dela. E a Bíblia vai dizer que Eliseu, nessas duas passagens, nós vamos ver claramente um profeta, né, em que tinha amor ao próximo e que ele fazia, né, fez de tudo para ajudar, porque ele sabia a unção que havia sobre a vida dele, né? Ele entendia que Deus não deu porção dobrada do espírito que estava em Elias, né, simplesmente para ele ser cheio do poder, dele ser evidenciado que ele tinha recebido o derramamento do espírito, né? Mas a Bíblia vai mostrar um Eliseu, um profeta Eliseu, disponível a ajudar aos outros. Nessa primeira passagem, nesses primeiros versículos, nós vamos ver uma viúva, né, no seu ato de desespero, né, vai até Eliseu e ela vai dizer algo para Eliseu, né? Ela vai dizer: olha, já vai chegando, né, como a gente tem aprendido, eu tenho falado, né, com algumas pessoas, né, do meu ministério, que muitas vezes nós perdemos algo pela maneira como nós vamos pedir, não é? O fato de sermos, né, amigos, de sermos pastora ou pastor, né, ser disponível para ajudar, isso não dá o direito de muitas vezes nós chegarmos e não saber como se conduzir àquele que nós reconhecemos que são pessoas cheias de um grande Deus, de um Deus de poder, né, assim, que nos faz, né, ser e ter uma unção que provém dele. A Bíblia vai dizer que essa mulher chega para o profeta e diz lá para o profeta, né, assim: olha, o meu marido te servia e agora os credores estão lá e o que é que eu vou fazer? Você tem que fazer alguma coisa. Eu sei que aqui o texto, ela no ato de desespero, porque ela já tinha perdido o seu marido, ela era viúva, e agora os credores estavam na porta dela para querer arrancar os seus filhos. E ela, no ato de desespero, ela corre para o homem de Deus, cheio de Deus, né? Como a Bíblia diz, o homem de Deus, o profeta. Eles correm para ele e ela diz: olha,
ele morreu, resolva o problema. Sabe aquelas pessoas que sempre vão procurar pessoas que sabem que são de Deus, cheias de Deus, mas que muitas vezes, né, não sabe como se chegar, como falar com o profeta, né, com alguém que tem algo para te ajudar. A Bíblia vai dizer que Eliseu, e foi quando eu aprendi, eu já ministrei sobre essa palavra, mas eu tenho uma admiração também pela vida do profeta Eliseu. Porque a Bíblia vai me mostrar, sabe, eu aprendo com alguém, querido, que pôde desfrutar, né, da virtude, do derramamento do Espírito de Deus, do poder de Deus sobre a sua vida, para ajudar sempre aos outros. Né? A Bíblia vai mostrar, querido, um Eliseu que em meio àquela aflição daquela mulher, né? Eu tenho aprendido com a vida dele, né? E quando ele vai procurar, a mulher vai procurar, observe que o jeito doce da resposta de Eliseu, se fosse uma Adriana da vida, uma pastora Adriana da vida, talvez diria: ei, veja lá como você está falando comigo. Mas Eliseu, querido, tem uma atitude diferente. E Eliseu, querido, e eu sei que a cada dia nós vamos aprender e nós vamos chegar nesse nível, né? Nós observamos que Eliseu chega para aquela mulher e diz: o que eu posso ajudar a você? Sabe, meio aquelas pessoas que nos perseguem, meio aquelas pessoas que querem ver, né, a sua queda ou não você não bem, né, assim. Mas a Bíblia vai mostrar um Eliseu, querido, que ele diz assim: eu estou disposto a ajudar você. Eu estou disposto a resolver, né, assim, o teu problema. Ele estava disposto a ajudar aquela mulher. E a Bíblia vai dizer que, cheio do Espírito Santo de Deus, porque eu entendo que tudo que ele deu, todas as coordenadas, foi porque o Espírito Santo de Deus que movia sobre a vida de Eliseu, o conduziu a dizer. E ele dá uma instrução, ok, ela faz e ela recebe aquela bênção, ok. Primeira coisa que eu vejo, quando a gente vai para o outro texto, é uma outra situação. Uma mulher casada, muito bem de vida, né, que tinha tudo, estava no meio da sua parentela, tinha propriedades, não lhe faltava nada financeiramente. Aquela mulher olha aquele homem, Eliseu, o profeta, indo, e ela diz assim: eu quero preparar um lugar aqui para ele, para Eliseu, porque todas as vezes que ele vier, né, para aqui se hospedar aqui em casa, tenha o lugar dele. A Bíblia vai dizer que Eliseu, aquele que tem uma característica de querer ajudar o próximo, olha para aquela mulher e diz assim: o que eu posso ajudar você também? Ele diz assim: o que é que te falta? O que é que eu posso interceder por você? Essa mulher vai demonstrar que não lhe faltava nada. Eliseu continua a desejar ser bênção e abençoar a vida daquela mulher. A Bíblia vai dizer que ele pergunta a Geazi: não falta nada para ela? Geazi vai dizer, né: olha, meu senhor, ela tem tudo realmente, mas ela não tem filho. E o seu marido já é de uma idade muito avançada. Eliseu manda chamar aquela mulher. E a Bíblia vai dizer que Eliseu diz para ela, né, assim: ó, você vai ter um filho. Veja, querido, que essa mulher, a segunda, ela não pede nada. Ela dá ao profeta Eliseu. Já a viúva, ela vai já cobrando a Eliseu. E Eliseu, mesmo na sua cobrança, está disposta a ajudá-la. Essa mulher, mesmo não ajudando a Eliseu, Eliseu continua com desejo, porque é da sua essência, querer ajudar aquela mulher. Sabe que muitas vezes nós precisamos parar, meditar nessa palavra, analisar a nossa vida, né, assim, e dizer: Senhor, eu desejo, sabe, como nessa manhã, início de tarde, e eu estava falando com Deus, e eu disse: Deus,
como o Senhor tem me ensinado com essa palavra. E me ajuda, Pai, me capacita a ter esse mesmo espírito, que mesmo alguém não sabendo falar comigo, eu continuar com a minha essência de desejar, de estar disponível a ajudar. Mesmo alguém que possa até fazer algo para mim, eu não me acomodar, mas continuar com a minha essência de desejar ajudar. Porque se você observar o segundo texto, a Bíblia vai mostrar que Eliseu procura saber o que faltava naquela mulher. E aquela mulher diz: eu tenho tudo, não me falta nada, eu tenho tudo. Mas Eliseu sabia que, querida, ninguém tem tudo. Ninguém tem tudo, né? Quer dizer, temos Jesus, quem aceita Jesus, né? Mas o que eu estou falando, humanamente, às vezes, mesmo que, por exemplo, você tenha filho, você seja casado, você tem um bom emprego, você tem um bom carro, você tem uma boa casa, sempre enquanto você está vivendo, você vai ter um motivo para sonhar, um motivo para desejar algo, não é não? Por exemplo, eu sou uma pessoa realizada. Desde sempre, desde que eu nasci, o sonho da minha vida era que eu me casasse, tivesse o meu primeiro filho primogênito, um menino. Depois a minha caçulinha seria uma menina amiga, companheira. Deus, na sua graça e bondade, me concedeu, né, me casar, ter o meu primeiro filho primogênito, um menino, depois a minha filha, depois Deus me concedeu, né, um anel no dedo, né, de formatura, né, me fez me formar, me graduar, me pós-graduar. Deus me concedeu. Eu posso começar a relatar aqui um monte de coisas. Mas eu estava analisando, né, assim, que sempre nós, quando vamos analisar a nossa vida, nós sempre vamos estar desejando algo, né? E eu estava pensando esses dias, e eu estava até pensando hoje, quando eu estava dizendo isso, eita, se um profeta passar na minha vida agora, né, eu vou estar dizendo assim, me falta isso, isso e isso, né? Claro que, né, como hoje, quando eu estava orando, ao meio-dia eu estava orando, e o Senhor trouxe aos meus lábios, né, o cântico do Salmo 23, Salmo de Davi, que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Quando a gente diz de nada terei falta, é a ausência deste milagre, porque esse milagre vai chegar. A falta de alguma coisa, a partir de Deus ser o nosso pastor, ele vai suprir. Mas isso não quer dizer que a gente não vai desejar, não vai querer ter algo, né, assim. E o Deus que é o nosso pastor, ele não vai deixar faltar isso que a gente está precisando, daquilo que a gente está colocando diante dele. E aí, quando eu vejo nessa lição um Eliseu, querido, que aí ele diz assim, tem alguma coisa. Ninguém é completamente, né, assim, tipo, eu tenho de tudo, agora eu tenho de tudo. Só quando você tá muito velhinho, que você já conquistou tudo, então aí você diz, tá bom, né, assim, né, pode dizer como Paulo, combati o bom combate, né, guardei, né, a fé, né, a carreira, né, então assim, sabe, querido, mas aquela mulher faltava algo, faltava um filho para completar, né, o que o Senhor estabeleceu como família. Aquela mulher tinha um marido, tinha uma casa, tinha bens, mas lhe faltava um filho, porque Deus, quando criou o homem e a mulher, né, e disse que ele tinha que ser fecundo, né, ou seja, que ele multiplicasse. Então, família é isso. Então, Eliseu olhou e disse, ok, materialmente você tem de tudo. Ao contrário daquela viúva que tinha perdido o seu marido, agora os credores estavam batendo a porta e ela ia perder os filhos que tinha. E quando ele pergunta o que eu posso ajudar, aquela mulher vai dizer, eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite lá na minha casa. Observe se eu posso dizer, né, no texto assim, um extremo, né? Uma tinha de tudo, não lhe faltava nada, a outra tinha filhos, mas lhe faltava alguma coisa, né? E o suprimento, né? O dinheiro para pagar os credores e também para continuar a viver, pois agora ela já não tinha mais marido. A Bíblia vai dizer que Eliseu, né? Em ambas situações,
Eliseu está disponível a ajudar. Sabe, querido, há um Deus no céu que ele está disponível, está disposto a me ajudar, a te ajudar. Mesmo você que está aí do outro lado e deve estar dizendo assim, mas não me falta nada, eu tenho um carro do ano, eu tenho um emprego concursado, eu tenho uma casa muito excelente, eu tenho filhos, você pode enumerar um monte de coisas e se apoiar, né, naquilo que você tem materialmente. Agora eu estou falando para você que não tem Jesus. Você pode ter todas essas coisas, mas te falta a presença de uma pessoa, um Deus tão maravilhoso. Um Deus que cuida de você e que sim, se você tem Deus, verdadeiramente, você tem tudo. De nada vai te faltar. Para você, né, que está aí do outro lado, que vai ouvir essa palavra do dia, né, que talvez more em uma cobertura, more em um país, né, que muito bem, obrigado, com as condições financeiras, com saúde, com dinheiro no bolso, mas falta aquela alegria, porque é uma alegria somente de momento. Te falta Jesus na tua vida. E eu, assim como Eliseu, né, vim aqui trazer essa palavra, porque eu estou disponível a ajudar você que está aí do outro lado, que talvez não esteja entendendo e dizendo, eu tenho tudo, por que eu tenho essa tristeza? Porque eu não tenho motivo para estar com essa depressão, com esse medo, né? Eu tenho dinheiro para ir onde eu quiser, comer o que eu quiser, viajar para onde eu quiser, e eu não consigo entender por que eu estou nessa situação. Eu quero te dizer que assim como Deus falou comigo nessa tarde, através dessa palavra, em situações diferentes, a mulher precisa, não tem nada, está faltando tudo, né, para ela, a não ser um restinho que ela tinha de azeite, e Eliseu utiliza aquilo que ela tem, né, para abençoar. Eu quero dizer, querido, que também tem um outro lado, alguém que tem tudo, mas como Eliseu, eu estou aqui para te dizer que talvez você não seja completamente, talvez não, você não seja completamente feliz, e talvez você não esteja dizendo da onde surgiu esse medo, da onde surgiu essa depressão, essa tristeza que muitas vezes toma a minha vida e eu não consigo compreender. Assim como Eliseu, eu também estou aqui, disponível para olhar para a tua vida e dizer assim, realmente você tem de tudo, mas está te faltando algo. Assim como aquela mulher faltava um filho para ela ser completa, você que ainda não tem Jesus, falta Jesus na tua vida para você ser completamente feliz. Para você que já tem Jesus Cristo como Salvador, Deus me usa também, como estava usando o profeta Eliseu, para dizer assim, o que que você tem aí na tua casa? E talvez você esteja dizendo, pastora, né, eu não tenho nada, eu estou precisando realmente de ajuda, e eu vim realmente para esse canal para ouvir uma palavra de Deus, porque eu estou desesperada. Eu quero te dizer que, você serve a um Deus, que Ele pega esse simples pouco de azeite que te tem na tua casa e transforma em uma bênção tão grande que você paga aquilo que você deve e ainda vive do resto que é de favor do Senhor para a tua vida. Eu vejo uma mulher, querido, que mesmo nessas atitudes, a quarta coisa que eu aprendo nesse texto, desculpa, eu não tenho enumerado, mas a quarta coisa que eu aprendo aqui, veja uma atitude entre a viúva, que o seu marido servia a Eliseu, né? Tipo, era servo de Eliseu. Ela chega, já vai empurrando Eliseu contra a parede, né? Dizendo assim, olha, o meu marido te servia e agora os credores querem me buscar. Resolve essa questão. Já a sulamita recebe o favor, no tempo oportuno ela engravida, tem um menino. A Bíblia vai dizer que quando ela
o menino crescia e estava na lida com seu pai, esse menino veio a morrer. E quando chega aqui no versículo 23, algo que ela responde para o seu marido, o marido dela, ela diz, ele perguntou, mas por que hoje não é lua nova, nem sábado? Ela respondeu, não se preocupe. Ela disse, não se preocupe, sabe por quê? Porque ela conhecia o profeta, o Deus que o profeta servia, o Deus que, sabe, utilizava aquele profeta, que se cumpriu o que o profeta falava e que em meio a uma situação desfavorável, ele não deixou de ser um servo de Deus, né, um homem de Deus, um profeta, e ela disse, eu vou ter com ele, não se preocupa não, porque eu vou procurar aquele que tem uma intimidade com Deus, aquele, sabe, que tem uma unção de Deus e que vai poder me ajudar, vai me dizer como eu vou fazer, ou ele mesmo vai fazer um milagre. Sabe, querido, nesta tarde, Deus está falando para você que está aí do outro lado, né? Procura a presença de Deus, procura pessoas cheias de Deus, para te falar da grandeza de Deus, para dizer para você, olha, nem tudo está perdido. Há uma esperança, sim, há uma resposta de Deus, sim, para a sua vida nessa tarde, neste dia. Um Deus que está, querido, com os seus olhos olhando para você. Um Deus que está atento ao teu sofrimento, à tua necessidade, o que você está passando. E vai enviar a pastora, vai enviar o servo, o profeta, o vaso, o instrumento que ele quiser, para te trazer uma palavra de ânimo, como nesta tarde, deste dia, dizendo para você, se você ainda não tem Jesus, o que te falta é Jesus. Aquela mulher, a sulamita, ela sabia. Observe que ela começa o texto dizendo que ela chama aquele homem para se hospedar na casa dela. Trata de fazer um cantinho para ela, porque ela reconhece que ele é um santo homem de Deus. Aquele homem, ele dava evidência, demonstrava o temor, a comunhão que ele tinha para com o Senhor. Com certeza a fama deles eu percorria, né? A Bíblia vai dizer que aquela mulher a viúva, né? Ela deita o azeite, e a Bíblia vai dizer que ela volta ao homem de Deus para saber que o que ele falou tinha se cumprido e continuar recebendo a instrução do profeta, do homem de Deus. E aquele homem, o profeta, o homem de Deus, diz, olha, vende, paga o que tem e vive do que sobrou. Quantas vezes você interrompe o trabalhar de Deus porque a palavra está com o profeta, a palavra está com aquele que Deus escolheu para transmitir, para te ensinar, para te dizer, e muitas vezes apressadamente, ou porque perdeu um filho e dizer, cadê? Como ela, depois ela disse, eu te pedi filhos, eu não pedi. Agora, ela estava, essa resposta, sabe por quê? Porque Eliseu manda Geazi ir ter com ela. Ela diz, não, senhor, quero não, eu vim aqui para falar com você, profeta. Eu não lhe pedi filho, portanto, eu sei que o Senhor usou a sua vida e hoje eu tenho filho e eu sei que você pode interceder, eu sei que você pode falar e Deus pode mudar essa situação, porque eu creio. Eu sei que você é um santo homem de Deus. Que Deus abençoe, que te dê um excelente final de semana. Que você procure a presença de Deus, procure pessoas cheias de Deus, porque com certeza essas pessoas cheias do poder de Deus, da presença de Deus, ela vai saber te aconselhar, te direcionar, né, te ajudar em algo que talvez você não esteja vendo. Aquela mulher estava vendo que ela estava tão aflita, que ela estava presa ao problema dela, que ela diz, eu não tenho nada em casa. Depois ela lembra, eu tenho só um pouquinho de azeite. Às vezes no ato do nosso desespero, a gente acha que não tem nada, que a gente está só, que a gente está desesperado, quando nós temos ao nosso lado um Deus que por nós tudo executa. Paulo, escrevendo a carta a Filipenses, ele diz que tanto querer como efetuar está na mão do Senhor.
Portanto, querido, vai à presença dele, vai junto do profeta, porque tem uma palavra, sim, direcionada para a tua vida. Como essa tarde, essa palavra é para você que não tem Jesus e para você que já tem Jesus e está desesperado, se acalma. A provisão de Deus para a tua vida neste dia. Que Deus abençoe. Um excelente final de semana. Seja um agente abençoador. Talvez você que está aqui, né, da live, já é salvo, já conhece a palavra e não serviu para mim, mas compartilha com alguém, com certeza, porque eu tenho absoluta certeza que a palavra de Deus, ela tem endereço certo. Ela vai servir para muitas pessoas, inclusive para pessoas que já conhecem ao Senhor Jesus e que no ato do desespero olha e diz: eu não tenho nada em casa. Esquecendo que quando nós temos Deus, nós temos tudo. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilha o máximo que você puder para um monte de gente. Curte lá o canal, que é assim que você vai estar me ajudando a que essa palavra seja propagada, outras pessoas sejam alcançadas com essa palavra, tá certo? Um beijo, um bom final de semana.